Olá pessoal, hoje iremos ver as propriedades da potência. Vamos lá? Primeira, multiplicação de potências de mesma base. Vamos ao exemplo. Eu tenho 2 ao cubo multiplicado por 2 ao quadrado. Temos aqui uma multiplicação de duas potências em que as bases são iguais. O que é que eu faço? Para resolver isso aqui, eu simplesmente vou repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 2, 5. E agora resolvemos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Está aí, uma multiplicação de potências em que as bases são iguais. É só repetir a base e somar os expoentes. Vamos para a próxima. Divisão de potências de mesma base. Vamos lá. Eu tenho 3 à sexta dividido por 3 ao quadrado. Divisão de duas potências em que as bases são iguais. Eu vou repetir a base. Como nesse caso é uma divisão, eu vou subtrair os expoentes. Certo? Temos aqui 3, 6 menos 2, 4. E resolvendo agora. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, para resolver uma divisão de potências em que as bases são iguais, eu vou repetir a base e fazer a subtração dos expoentes. Vamos lá. Potência de uma potência. Eu tenho aqui uma potência elevada a um expoente, né? Eu tenho uma potência de uma potência. Então, resolvendo isso aqui, eu vou repetir a base, que é o 2, e vou fazer uma multiplicação aqui com os expoentes. 2 vezes 2, 4. Entendido? E agora é só resolver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Entendido? Potência de uma potência. Eu repeti a base e fiz uma multiplicação aqui com os expoentes. 2 vezes 2, 4. E em seguida resolvi. Vamos para a próxima. Multiplicação de potências de mesmo expoente. Vamos lá. Eu tenho 2 ao cubo vezes 4 ao cubo. Perceba que nessa multiplicação, o que está se repetindo é o expoente. Então, o que a gente faz nesse caso? Eu vou pegar essa multiplicação da base, colocar aqui, entre parênteses, e já que os expoentes são iguais em ambas as potências, eu vou repetir uma única vez, aqui fora. Resolvo a multiplicação das bases, 2 vezes 4, 8, e repito novamente o expoente. A partir daqui é só resolver. Eu tenho 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Certo? Multiplicação de potências em que os expoentes são iguais. Eu fiz a multiplicação das bases, repetindo o expoente,
2 vezes 4, 8 ao cubo, e depois disso é só resolver a potência. Vamos para a próxima. Nesse caso aqui eu tenho uma divisão de potências de mesmo expoente. Está aqui, ó, 10 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Então a ideia é bem parecida. Eu vou fazer a divisão das bases. Eu tenho 10 dividido por 2. E vou repetir o expoente. 10 dividido por 2 dá 5. Resolvendo a divisão das bases, certo? 10 dividido por 2 e repete o expoente. E agora é só resolver. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Está aqui uma divisão de potências de mesmo expoente. Resolvo a divisão da base e vou repetir o expoente. 10 dividido por 2, 5 ao cubo. Resolvendo aqui, chegamos a 125. Vamos continuar. Essas foram as 5 propriedades da potência, certo? Também tem o caso do expoente. Quando o expoente é zero, como é que a gente faz para resolver? Um exemplo aqui, 5 elevado a zero, 10 elevado a zero, 4 elevado a zero. Pessoal, quando o expoente é zero, o resultado da minha potência vai ser sempre 1. 5 elevado a zero dá 1. 10 elevado a zero dá 1. E 4 elevado a zero também dá 1. Sempre que o expoente for zero, o resultado é 1. Isso quando a base for maior que zero. Porque quando o expoente for zero, a base tem que ser diferente de zero. Certo? Porque isso aqui, ó, se eu der 0 elevado a zero, isso aqui é uma indeterminação. Isso aqui não tem resposta. Tranquilo? Então, para as potências em que o expoente é zero, o resultado é 1. Lembrando, quando a base for diferente de zero. Beleza? E também tem o caso de quando o expoente for 1. Quando o expoente é 1, quando o expoente de uma potência é 1, o resultado é a própria base. No caso aqui, 8 elevado a 1 dá 8. 10 elevado a 1 dá 10. 15 elevado a 1 dá 15. Bem fácil, né? O expoente sendo 1, o resultado da potência é a própria base. E para terminar, pessoal, temos aqui potências com expoente negativo, né? É aquele caso, se eu tenho uma potência onde o expoente é negativo, isso é igual ao inverso da base, elevado ao oposto do expoente. Beleza? Vamos a um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui 2 elevado a menos 3. Para resolver uma potência em que o expoente é negativo, eu faço o inverso da base, lembrando que abaixo aqui sempre tem o número 1, não é isso? Então, quando eu fazer o inverso dessa base, 1 está aqui, ó, o 2 passa para baixo, eu faço a inversão da base, e o oposto do expoente. O oposto de menos 3 é 3. E resolvendo isso aqui, nós temos 1, 2 ao cubo, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Está aqui resolvido. Beleza? Vamos mais um exemplo? Três elevado a menos 4. Mesma coisa. Para resolver uma potência onde o expoente for negativo, eu vou inverter a base
lembrando, aqui abaixo existe um 1. Quando eu inverter isso aqui, eu tenho 1/3. E eu faço o oposto do expoente. O oposto de menos 4 é 4. Resolvendo isso aqui, ó, 3 elevado à quarta potência dá 81. Certo? E quando essa base for uma fração? Bem tranquilo também. Ó. Um exemplo. Eu tenho 2/5 elevado a menos 3. Resolução é a mesma coisa. O que é que eu vou fazer com a base? Vou fazer a inversão da base. Quando eu inverto essa base aqui, ó, eu tenho 2/5. Quando eu inverter, eu vou ter 5/2. Fiz a inversão da base e agora o expoente eu vou fazer o quê? É o oposto do expoente. Quem é o oposto de menos 3? É 3. Resolvendo isso aqui, ó, eu tenho 5 ao cubo. Eu posso até separar aqui. 5 ao cubo sobre 2 ao cubo. Beleza? 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Entendido? Potência em que o expoente seja negativo. Eu inverto a base. Quando eu inverto a base, o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. E a partir daí é só resolver a potência. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Até a próxima.